Se eu te dissesse que se você buscar primeiro o reino dos céus, você vai ter mansão, você vai ter carro de luxo, você vai ter tudo o que você quiser, você acreditaria? Calma, fique tranquilo, não pula o vídeo ainda não, porque o que eu tenho para te revelar nesse vídeo são coisas que muitos pastores, muitos líderes espirituais não te contam, tá? E você que está acompanhando comigo a série Coração, já deixa no comentário, Leandro, eu estou acompanhando contigo a série Coração. E você que está chegando aqui agora não me conhece, prazer, meu nome é Leandro Nascimento, eu sou autor aqui do canal De Volta ao Caminho. Estamos aqui com essa nova série que eu já tinha anunciado no vídeo anterior. Nós vamos fazer uma série aqui, Somos Todos Bereanos. Então esse primeiro texto que eu falei é um texto muito usado. Por que vai ser Somos Todos Bereanos? Aqui em Atos 17, eu estou com a Bíblia aqui na minha frente, que é 17, versículo 11, ora, estes foram os mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Muitas vezes a gente tem ouvido esse texto, que vai falar lá, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes esse texto ele é apresentado dessa forma: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Aí muitas vezes as pessoas pregam, aí vai ser acrescentado o carro, a casa, isso e aquilo, mais um monte de coisa, se buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Porém, nós vamos agora iniciar uma série Somos Todos Bereanos. Primeiro já deixa no comentário aí o que você acha sobre essa passagem. Você acha que ela está certa quando as pessoas pregam assim, buscar primeiro o reino do céu, da sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas? Então será acrescentada carro, casa de luxo, riqueza, tudo vai ser acrescentado, porque a palavra de Deus diz, que todas as coisas serão acrescentadas. Por que nós estamos fazendo essa série? Através dessa série aqui, eu vou começar a mostrar para você que muitas mensagens no nosso coração, a gente está trabalhando na série Coração. Se você não conhece a série Coração, entra na playlist, tem uma playlist ali, Coração, que nós estamos fazendo a leitura de um livro Coração, um assunto fenomenal que você precisa pegar. E você que já está acompanhando essa série Coração, você vai começar a perceber, nós estamos falando lá sobre algumas coisas que foram registradas erradas no nosso coração. E muitas dessas coisas que foram registradas erradas em nossos corações são baseadas justamente a versículos isolados, interpretados de forma errada, e as pessoas muitas vezes pegam esse versículo e desse versículo discorre o assunto. E quando você pega um versículo isolado sem analisar o contexto dele, você pode pregar em cima dele o que você bem quiser e dizer aquela velha palavra, aquela famosa palavra, é a Bíblia que diz, como diz a Bíblia em tal lugar. Então a gente começa a usar a Bíblia para poder enfatizar que é a palavra de Deus que está dizendo, é Bíblia. Só que não é muito bem assim que funciona, e a gente vai começar a analisar nesse texto aqui agora, e eu quero que você aprenda isso de uma vez por todas, porque nós temos que ser todos bereanos. Paulo vai falar sobre os bereanos, a nobreza que eles tinham, mas qual que era o grande diferencial dos de Bereia? Eles justamente analisavam. Paulo vai dizer ali que eles todos os dias eles analisavam aquilo que estava sendo falado para ver se era realmente aquilo, eles conferiam. Então, dentro da teologia, você vai ver que existe uma palavra que se chama exegese. A exegese é justamente extrair do texto o que o texto está querendo dizer. E tem uma outra palavrinha que se chama exegese, que é forçar o texto a dizer o que ele não está dizendo. Então, muitas vezes as pessoas fazem com a escritura uma exegese. Elas querem forçar o texto a dizer o que ele não está dizendo. E nós, como bons bereanos que nós somos, então somos todos bereanos, a nova série Somos Todos Bereanos. Já declara assim, eu sou um bom bereano, que a partir de hoje você vai ser um bom bereano. Você vai pegar o exemplo daqueles que são de Bereia e vocês vão aprender a começar a analisar os textos. Então, dentro de uma análise teológica, dentro de uma exegese que você vai fazer, nunca você vai pegar um texto isolado e fazer dele uma regra, uma doutrina, sem analisar o texto em si e sem analisar o seu contexto. Então, quando a gente vê muitas vezes na nossas igrejas, eu mesmo já vi, talvez você já tenha visto alguma mensagem, às vezes pregador, algum pastor, às vezes algum irmão mesmo simples, pregar sobre isso. Já deixa nos comentários para mim o que você pensa a respeito disso, se você já viu alguma mensagem assim, sobre esse texto dizendo, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então vamos lá, primeiro a gente vai vir para essa passagem de Mateus. A primeira correção, como um bom bereano, que a gente é, e fazendo a exegese correta, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse texto que é
Mateus capítulo 6, né, versículo 33, e vamos analisar o texto em si. Só a gente analisando o texto em si, a gente já mata uma charada aqui, mas o texto ele vai dizer assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Só essa palavrinha aqui, ó, essas coisas, já faz toda a diferença. Porque muitas vezes esse texto ele é colocado assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Aí quando a pessoa fala todas as coisas, aí fala assim, ó: primeiro busca o reino de Deus, que depois você vai ter carro, Deus vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar mansão, vai te dar riqueza, vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai te dar tudo que você quiser, mas primeiro busca o reino do céu. Só que não é assim. O texto ele vai dizer primeiro assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas. Aí você faz uma velha perguntinha, como um bom bereano que você é, você faz a perguntinha: essas coisas quais? Quais coisas aqui Jesus está falando aqui que se buscar primeiro o reino dos céus serão acrescentadas? Aí é por isso que dentro da exegese bíblica, né, quando a pessoa está fazendo uma exegese, ela está vendo esse texto aqui, está forçando ele dizer o que ele não está dizendo. Então ela pega e fala assim, ó: todas as coisas. Então é carro, casa, isso, tudo aquilo. Só que aí ela está fazendo uma exegese. Então nós vamos fazer aqui uma exegese agora, nós vamos analisar o contexto. Então, analisando o contexto, você vai ver que esse assunto, ele vai começar mais ou menos ali no 25. Então nós vamos fazer a leitura completa. No 25 mais ou menos. Então nós vamos pegar o 33 e fazer dele uma regra. Então vamos começar no 25, que a gente vai entender quais são essas coisas que Jesus está falando que vai ser acrescentado. Então vamos lá, 25, ó. Se você quiser pegar a sua Bíblia e acompanhar junto comigo. Ó: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem e não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andais, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentis procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, quando a gente faz a leitura do texto completo, a gente começa a entender o cenário todo. E é isso que um bom bereano faz. Então, quando a gente começa a ver o cenário todo, ele não vai dar essa permissão que muitos ensinam nessa passagem. Buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, e todas as coisas. Só ele já muda uma palavrinha, né? Porque o texto aqui não é todas as coisas, é todas essas coisas. Então, mas aí eles vão falar todas as coisas, e aí tudo. Você vai buscar o primeiro reino do céu e Deus vai te acrescentar tudo. Só que não é disso que o texto está dizendo. Jesus não está falando que você vai buscar primeiro o reino dos céus e ele vai acrescentar casa, mansão, riqueza. Não está falando nada disso. O texto ele está dizendo: não andeis ansiosos sobre o que vocês vão comer, sobre o que vocês vão beber, sobre o que vocês vão vestir. Então ele está falando comer, beber e vestir. E aí ele vai falar, ó: não andeis ansiosos por causa disso. Não andei preocupados com isso. E aí ele vai citar, ó, lírios do campo, ele vai citar outras situações que Deus os alimentam. E aí ele vai falar assim, ó: não andei preocupado com essas coisas, né? O Senhor sabe muito bem que vocês, os gentis, procuram isso, e Deus sabe muito bem que vocês precisam disso, de comer, de beber, de vestir. Mas buscai primeiro o reino dos céus, e todas essas coisas quais? Comer, beber e vestir vos serão acrescentados. Então, nesse texto específico aqui, Jesus não está proibindo, né, ninguém de ter mansão, ninguém de ter carro de luxo, ninguém de ter riqueza, de ter prosperidade, de ter o que quiser.
Não é isso que o texto se trata. O que se trata aqui é nós começarmos a analisarmos a palavra de Deus e extrairmos dela o que ela realmente está falando conosco. Porque muitas vezes nós temos esse costume, né? Muitos pegam um versículo isolado e desse versículo isolado eles criam ali uma mensagem. E muitos piores ainda, eles criam uma mensagem na cabeça deles e dessa mensagem da cabeça deles, eles vão e pegam versículos isolados para simplesmente firmar essa mensagem, só isso. Só que muitas vezes, quando você vai para o contexto do versículo que foi pegado, você vai ver que a própria passagem em si, ela vai totalmente fora daquilo que está sendo pregado. Totalmente fora do que está sendo pregado. Porque, na verdade, a palavra de Deus está sendo usada apenas como um link de validação. Então, a pessoa quer pregar um negócio que ela pensa que é assim. E aí ela vai na Bíblia buscar versículos isolados para validar apenas. Que aí ela vai jogar aquele versículo do lado e vai falar assim, ó, a Bíblia diz. E aí, quem está por fora, que não é um bom bereano, ele vai olhar aquela mensagem assim e vai falar assim, nossa, mensagem de Deus, que profundo, como que Deus usou no profundo aquela pessoa, porque ela falou e foi jogando versículo isolado, ela falou e foi jogando versículo isolado. Mas muitas das vezes, todos aqueles versículos isolados, quando você analisa o contexto, ele está falando às vezes até contra aquilo que a pessoa está falando, até o contrário do que ela está falando. Então, por isso que você, a partir de hoje, vai ser um bom bereano. Porque você percebeu que muitas vezes você ouviu esse texto. Aqueles que ouviram esse texto dessa forma aqui, conta para mim embaixo aí. É você que muitas vezes ouviu pregar, né, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. E muitas das vezes, quando esse texto é aplicado, na maioria das vezes, não cita a real situação que Jesus está falando aqui que vai ser acrescentada, que é o comer, beber e vestir. Muitas vezes o comer, o beber e vestir nem é tocado, porque fala justamente todas essas coisas. Busca primeiro o reino do céu, que ele vai acrescentar casa, carro, sempre é só isso, carro, casa, tudo isso. Mas o real que o texto está dizendo não é nem tocado. Não é tocado. Porque, né, as pessoas não querem, né, receber uma promessa que vai receber o básico, né? Então não seria algo bom, tipo assim, eu vou buscar o reino dos céus para me receber o básico, comer, beber, vestir. Então isso talvez não atraia tantas pessoas. Então por isso que eu tenho que pegar o texto e pregar. Eu busco o reino do céu, que vai te dar tudo, vai te dar casa, carro, vai te dar tudo que você quiser. Então, quando a gente começa a entender isso, você vai começar a passar a ter um zelo maior com a palavra de Deus. Então você vai pegar a mensagem, por exemplo, que o seu pastor, o seu líder, ele vai pregar naquele dia. Pega aquela passagem, anota ali, às vezes 2, 3 versículos que ele leu, né? Observa o que ele falou. Só que chega na sua casa no outro dia, você pega aquele texto, mas não somente aqueles textos que ele leu. Pega às vezes o capítulo inteiro. Pega o capítulo inteiro e veja ali onde que o assunto começou e onde que aquele assunto terminou. E aí você lê o assunto todinho. E do assunto todinho você começa a entender o que foi falado, para quem que era o povo, o que se tratava ali. Aí você vai entender tudo que realmente estava ali dizendo o seu contexto, e aí dali você vai analisar, o que foi falado estava correto? Estava correto. Mensagem bíblica, dentro da palavra de Deus. Agora não, o contexto está dizendo uma coisa e o pastor falou totalmente diferente, ele foi para um outro lado totalmente diferente. Não é uma mensagem bíblica. Só que muitas vezes acontece isso. A gente pega esses versículos isolados, recebe aquela mensagem e aí registra no nosso coração aquela informação. E aquela informação se torna crença. E depois você começa a agir conforme aquela crença. Então foi isso que foi acontecendo muitas vezes no nosso coração, né? Não somente com algumas coisas da palavra de Deus, outras coisas que a gente passou na vida, né? Que a gente aprendeu, né? Ouviu na infância, no colégio, em todas as áreas que a gente passou. Mas esse assunto aqui é muito importante. Então por isso que a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai ser um bom bereano, você vai analisar o texto. Agora, você vai analisar os textos, só o contexto, você só pegar o contexto todo e analisar? Não. Além do contexto todo, você vai chamar o Espírito Santo de Deus para te guiar, para te ensinar, para te mostrar o texto real. Então nesse texto específico, Jesus está falando sobre andar ansioso, sobre comer, beber e vestir. Aquele povo estava preocupado sobre o dia de amanhã, se eles teriam que comer, se eles teriam que beber, se eles teriam que vestir no dia de amanhã. Então Jesus vai falar justamente isso: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, quanto ao dia de amanhã. E no final ele vai falar assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal.
Então busca o reino dos céus e essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus quer dizer que é proibido ter as outras coisas que eu falei do início? Não é proibido. Só que o que nós precisamos entender que Jesus, o que ele prometeu aqui, que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, será acrescentado. Comer, beber e vestir. O que Jesus está dizendo aqui? Você não vai ter falta. Agora, para ter uma mansão, para ter um carro de luxo, se você quer ter isso, aí a regra já não é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Só que tem muitas vezes pessoas que pregam que se buscar o reino do céu e a sua justiça, vai ter tudo. Não. Jesus está prometendo que se buscar o reino do céu e a sua justiça, vai ter garantido comer, beber, vestir. Não vai faltar. Né? Nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência passar fome. Então, se busca primeiro, se é justo e busca o reino dos céus, não mendiga o pão, não passa fome. Isso é garantido por Jesus. Agora, você quer viver uma vida melhor? Você quer ter uma vida, morar numa casa incrível, ter um carro incrível, ter uma vida incrível, poder comer o que você quiser, vestir do melhor ainda? Aí já são outros princípios. Aí Salomão lá vai ensinar alguns princípios sobre prosperidade, sobre sabedoria, sobre investimentos, sobre negócios. Aí você vai ter que aprender outras habilidades. Aí já não é somente buscar primeiro o reino dos céus. O reino dos céus vai ser para garantir o seu comer, beber e vestir e para poder garantir a sua vida com o Senhor. Agora, se você quer ter um pouquinho mais, aí você vai ter que buscar outras sabedorias. Pode buscar no Senhor mesmo, mas você vai ter que buscar outras sabedorias. Talvez se preparar melhor, talvez estudar, empreender, aprender a desenvolver habilidades como vendas, empreendimentos, para que você possa aumentar o seu faturamento, para que você possa aumentar o seu nível de prosperidades. Então você vai buscar adquirir outras habilidades, que essas outras habilidades vai fazer você adquirir mais rendimentos, mais finanças, e essas finanças, mais rendimentos, que vai te trazer essas outras coisas, esses outros níveis de prosperidade, Um carro melhor, uma casa, ou até mesmo um carro, uma casa, porque aqui Jesus não está prometendo que se tiver buscar primeiro o reino do céu, você vai ter casa, vai ter carro, vai ter isso, vai ter aquilo. Não. Agora, comer, beber e vestir está garantido pelo texto. Então, você a partir de hoje é um bereano de sucesso. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o exercício que nós fizemos aqui. Você vai primeiro analisar o texto e vai ver se não tem palavras trocadas, que a primeira coisa que muitos fazem é trocar palavras de todas essas coisas para todas as coisas, para poder afirmar, que Deus vai dar tudo. E aí depois você começa a fazer pergunta, igual aqui, todas essas coisas, quais? Que todas essas coisas? Então vamos analisar o contexto. Analisar o contexto, já vai ver do que o texto se trata. Então depois que você entendeu todo o texto que se trata, é só entender diretamente? Não, muitas vezes um bom bereano, ele não vai pegar só o texto em si, ele entendeu o texto, igual aqui no caso só de olhar a gente já entende, Só que tem casos que a gente vai ter que fazer o quê? Fazer algumas outras perguntas. Para quem que foi essa passagem? Em qual época que era essa passagem? Como era a cultura dessa época? Foi para o povo tal, mas como era aquele povo? Qual foi a ocasião? Então, a gente como um bom exegeta e um bom bereano, a gente vai começar a fazer algumas perguntas e a gente vai começar a buscar aquilo ali no Espírito Santo até a gente ter clareza total, revelada do Espírito Santo sobre aquela passagem específica. E conforme você for fazendo isso, o Espírito Santo vai te ensinar cada vez mais. Você vai começar a registrar mensagens verdadeiras no seu coração e você vai ser liberto de muita coisa, porque é como a palavra diz, Buscai primeiro o reino dos céus e todas essas coisas, comer, beber e vestir, serão acrescentadas. E quando você busca a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Deus te chama para isso, para ser um bom bereano. Então já me deixa no comentário aí, qual é o seu pensamento sobre isso? Não, Leandro, eu acho que é isso mesmo, que Jesus está falando aí sobre comer, beber, vestir. Não, você está errado. Jesus está falando, é isso mesmo. Se eu for fiel, ele vai me dar tudo. Ele está garantindo aí que vai dar tudo, que é isso mesmo. Então já me diz aí o que você acha sobre esse assunto, o que você achou sobre esse estilo de vídeo, você gostou, te acrescentou na sua vida, abriu a sua mente, você teve alguma sacada aí?
já deixa aí nos comentários, fazendo favor, o que te ajudou. E se você gostou, ó, já deixa aquele like aí, já verifica sua inscrição. Se você não tiver inscrito, se inscreva, ativa o sino de notificação, que a gente está com essas 2 séries novas agora para trabalhar. As séries Somos Todos Bereanos, que nós vamos começar a trazer texto. Inclusive, se você tem uma sugestão aí, ó, de textos isolados que são ensinados de forma isolada, traz pra gente aí nos comentários aí, que a gente analisa aqui e traz essa série também, né? E a gente trabalha em cima desse texto. Então a gente tem essa série aqui, Bereanos, e temos a série também da leitura do livro Coração, que está impactante. Como Deus está ensinando, como Deus está nos mostrando como trabalhar com o nosso coração através dessa série. Se você não assistiu essa série, entra na playlist aí, que na playlist já tem a introdução e já tem o primeiro capítulo, e provavelmente amanhã já sai o 2º capítulo, tá bom? Deus te abençoa. Quem chegou agora, né, no final, meu nome é Leandro Nascimento, que o Senhor continue abençoando em Cristo Jesus, e que a graça e a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe.